Bora começar, gente, o nosso 3 em 1 do Direto para Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, se reúne hoje com a Polícia Federal para discutir o avanço do caso do Banco Master. E a expectativa é de que falem sobre o andamento das apurações e dos próximos passos que serão definidos pelos investigadores. A Janaína Camelo chega aqui no nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes dessa reunião, a segunda entre André Mendonça, o novo relator do caso do Banco Master, com os policiais que estão à frente dessas investigações. Janaína, seja bem-vinda. Uma boa tarde para você. Muito boa tarde para você também, Cássio, para todo mundo que assiste a gente agora aqui no 3 em 1. É uma reunião, Cássio, onde a Polícia Federal, aqueles investigadores que estão diretamente ali no caso, vão entregar para o ministro André Mendonça um relatório prévio da investigação, do que aconteceu na investigação até agora, porque foi esse o pedido do ministro André Mendonça na primeira reunião, né? Na semana passada, o ministro, que é o novo relator do caso, fez questão de, assim que ele foi escolhido ali por sorteio como novo relator do caso do Banco Master no STF, marcar essa reunião, uma primeira reunião com delegados da Polícia Federal que estão diretamente no caso. Foi feita essa reunião ali, uma reunião preliminar, então, e ficou acertado que hoje, dia 23, a Polícia Federal ia entregar esse relatório, um relatório prévio para o ministro, para ele ficar mais a par do que está acontecendo dessa investigação, e aí com esse relatório ele pode tomar outras decisões no processo, né? Decisões ali, ele tendo um conhecimento mais profundo sobre essa investigação. Então, essa reunião vai acontecer exatamente para isso. Mas lembrando que o ministro André Mendonça, desde quando ele pegou essa relatoria, ele derrubou várias decisões do antigo relator, que era o ministro Dias Toffoli, atendendo principalmente a Polícia Federal, né? Autorizou, por exemplo, que a Polícia Federal tivesse ali o fluxo ordinário dos trabalhos de perícia, que era o que a polícia estava tentando com o ministro Dias Toffoli até então, para facilitar esse trabalho ali na extração de dados de tudo que foi colhido do material apreendido até agora na investigação, né? Então, o ministro autorizou que esse compartilhamento aconteça com outros peritos habilitados, porque até então somente 4 peritos estavam habilitados para fazer essa investigação ali nesse material. São mais de 100, cerca de 100 dispositivos móveis para serem periciados. O ministro autorizou a Polícia Federal também que tenha o acesso nas dependências, que tenha a guarda desse material colhido nas dependências da Polícia Federal. Estava, por determinação do ministro Dias Toffoli, na Procuradoria-Geral da República. Autorizou também que eventuais novos depoimentos aconteçam também nas dependências da Polícia Federal. Enfim, várias decisões derrubando outras decisões antigas do ministro Dias Toffoli. Com relação ao acesso ao material apreendido, só é bom destacar que o ministro André Mendonça autorizou esse compartilhamento com outros peritos ali habilitados, mas ele determinou que tudo fique apenas acessado, esse compartilhamento seja apenas entre aqueles que estão diretamente trabalhando nessa investigação. Não podem ser compartilhados nem mesmo com seus superiores hierárquicos, né? Então, ou seja, deixando de fora, por exemplo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de ter acesso a esse material e a essa perícia que está sendo feita ali pela Polícia Federal. Então, uma segunda reunião, Cássio, vai acontecer daqui a um pouquinho, ela ainda não começou, está marcada para as 5 horas da tarde, viu? Então, uma segunda reunião onde o ministro André Mendonça vai ter acesso a um relatório prévio da Polícia Federal sobre o caso Master. Cássio. Fechou, Jana. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta a atualizar o pessoal que está nos acompanhando aí na rádio e, é claro, também em outras plataformas, o nosso querido 3 em 1. Bom, gente, é uma reunião importante, a segunda em menos de uma semana entre o ministro André Mendonça e também os delegados, os investigadores que estão à frente do caso do Banco Master. E seu Fábio Piperno, eu quero te perguntar, porque querendo ou não, desde a semana passada, André Mendonça trouxe aquele fluxo de normalidade da investigação que estava até então sendo travada pelo antigo relator, o ministro Dias Toffoli. O André Mendonça quer um balanço, quer esse primeiro relatório preliminar, quer entender o que já foi feito, o que vai ser feito, diligências, novas perícias, até mesmo novos depoimentos. Como é que você enxerga agora essa investigação até então, pelo menos aparentemente, começando a andar tanto no Supremo Tribunal Federal, como também a Polícia Federal tendo mais autonomia? Bom, primeiro que ele herdou esse caso, então é natural que ele queira conhecer todas as informações e tudo que já foi feito. Até aí, ok. Agora, a gente também precisa acompanhar e observar com lupa, toda a sociedade tem que ficar muito atento ao que vai acontecer daqui para frente. Porque
a impressão que passa, a percepção para a sociedade é que parece que, por enquanto, só a Polícia Federal tem interesse em investigar esse caso. Porque está todo mundo, há muitos setores, de alguma forma, se esforçando ou para blindar, ou para colocar obstáculo para que as investigações prossigam, ou então para avançar até um determinado limite, mas olha, cuidado com o outro e tal, porque a gente sabe que são investigações que não interessam a setores, sim, da Suprema Corte, do Banco Central, do TCU. Há muitos deputados, senadores, por exemplo, o presidente do Senado não quer nem ouvir falar disso. O próprio senador Flávio Bolsonaro é um que não gosta muito, assim, não sente muito à vontade quando vê o nome do ministro Toffoli envolvido nisso. Então, veja, a gente tem que aguardar. Eu tenho muito receio, sou muito cuidadoso no sentido de emitir juízos definitivos em relação a isso. Eu quero esperar um pouco mais, porque no caso do Banco Master, todo mundo é alvo de suspeita. O Alagani, você acredita que o próprio ministro André Mendonça, além de trazer essa normalidade, ele quer afastar qualquer tipo de suspeita, ele quer até mesmo se inteirar do que está sendo feito para trazer essa sensação de que o trabalho está sendo feito e que o Supremo Tribunal Federal também está colaborando? Com certeza. Agora, qual ala, né, da Suprema Corte que está colaborando? E a gente viu até um corte do ministro André Mendonça discutindo com o Dias Toffoli e a discussão ali esquentou, mostrando que já há uma preocupação, há uma divergência interna, justamente porque o ministro André Mendonça está fazendo o que deve ser feito, ou seja, respeitando o devido processo legal. E assim como o Piperno, eu espero que haja um absoluto rigor das investigações, e este rigor acontece da Polícia Federal, juntamente com o apoio da sociedade civil e da imprensa, porque, de fato, há muita gente que não tem interesse nestas investigações. É um escândalo, é um indicativo de uma corrupção sistêmica que pega todos os espectros ideológicos da esquerda à direita, passando pelo centrão e todos os poderes da República. E, lógico, a gente tem que seguir absolutamente atento ao que está acontecendo, porque tem muita gente poderosa, muita autoridade possivelmente envolvido nisso. Inclusive, vocês dois tocaram num ponto interessante nesse rigor das investigações, porque o próprio ministro André Mendonça não pode ter melindres em querer investigar outras autoridades. Novos nomes podem surgir, novas perícias serão feitas em novos aparelhos, novos computadores, ou seja, novas autoridades podem aparecer e o ministro André Mendonça não pode recuar nisso, muito pelo contrário. Tem que, com muito rigor, com muita destreza, com muita força, avançar cada vez mais e doa quem doer, como eles mesmos estão usando este termo. Olha que loucura, Cássio. A gente viu um rigor muito maior com os auditores da Receita Federal, mesmo que a investigação não tenha sido concluída. Tornozeleira eletrônica, afastamento do cargo, suas vidas devastadas e com indícios muito maiores dentro do Poder Judiciário, dentro do Legislativo, dentro mesmo do Poder Executivo, a gente não vê esse mesmo rigor. Então, peraí, alguma coisa chama atenção nisso daí, né? Gani, já a gente vai falar sobre mais detalhes em relação a este inquérito, que é o inquérito das fake news. Temos, inclusive, um ofício enviado pela OAB que pede o encerramento, né, deste inquérito das fake news que tramita há quase 7 anos na Suprema Corte, mas é assunto para daqui a pouco. Zé Maria Trindade, seja bem-vindo ao nosso 3 em 1, uma feliz semana, uma boa segunda-feira para você. Quero te ouvir, Zé, se André Mendonça está, de certa forma, tentando buscar um equilíbrio na relação durante essa investigação entre o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, após o mal-estar que foi gerado, né, pelo próprio diretor da PF, de ter enviado documentação, né, de todo aquele inquérito com as menções do ministro Dias Toffoli ao presidente da Suprema Corte. Pois é, já deu um novo rumo, né? Bom começar a semana, Cássio, aqui com você, com o Alan, com o Piperno e com você que nos acompanha sempre aqui no 3 em 1. Olha, eu vou dar uma radiografia exata que eu fiz hoje sobre essa situação. Há uma tentativa de todos, né, todos os grupos, de controlar esta investigação. Isso porque, para uma pirâmide financeira funcionar durante tanto tempo assim, foi preciso um apoio político muito grande que chegou, inclusive, a jogar desconfianças na fechada diretoria de fiscalização
do Banco Central, para se ter uma ideia. Então, há aqui um temor muito grande sobre essa investigação. De quebra, o presidente Lula foi aconselhado a parar de tocar nesse assunto de bancos, porque isso provoca falta de credibilidade do governo que ele conduz. Michel Temer, lá atrás, numa conversa, quando ele era ainda presidente da Câmara, me disse o seguinte: olha, Zé Maria, eu cheguei à conclusão, e eu acho que é verdade, que para o cidadão, para o eleitor, tudo é governo. O Congresso é governo, o Judiciário é governo, o Palácio do Planalto é governo. É verdade, porque todos entendem o Estado, de maneira geral, como governo. Se falta credibilidade neste sistema, ele não quer saber de quem é a culpa. Culpa cai sempre no governo em geral. Então, o Congresso Nacional articula uma abafa geral nas CPIs. Soube que o Centrão está tentando minimizar a investigação no Congresso Nacional. E conta com apoio ali do Centrão, inclusive mesas diretoras ali da Câmara e Senado. No Judiciário, o ministro André Mendonça se transformou ali num modificador do processo. Ele dá mais autonomia ao delegado. Veja bem que ele proíbe, né, ele veta a transferência de informações dos delegados que estão envolvidos diretamente na apuração. A cúpula está irritadíssima com essa situação. Houve ali uma interrupção nesse fluxo, né? E isso dá mais liberdade aos delegados. E ele tem conversado com os delegados e vai se encontrar com os delegados daqui a pouco, exatamente para ver o andamento das investigações. A cúpula não errou, porque poderia mandar direto mesmo ao presidente do Supremo, indicando que o relator estava ali perigosamente envolvido no processo. E a LOMAN, a Lei da Magistratura, dá essa possibilidade de pulo quando o relator direto está envolvido. E foi o que ele fez. Pulou e resolveu. Trocou o relator. Quer dizer, foi uma boa ação. Mas, de qualquer maneira, é um novo momento e a Polícia Federal investiga. A CPI do INSS já tem a parte sigilosa da investigação e agora o ritmo é realmente outro, viu? E olha, Zé, vamos seguir nesse assunto porque com a ausência de Daniel Vorcaro na CPMI do INSS, a comissão muda de foco e vai priorizar a análise dos dados da quebra de sigilo do banqueiro. Aliás, gente, essas análises, inclusive das informações, têm sido apontada como a estratégia central para garantir os resultados concretos na comissão. Também a senadora Damares Alves, do Republicanos do DF, deu uma sugestão de ouvir Daniel Vorcaro por meio de videoconferência ou até mesmo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos ouvir. O Vorcaro manifestou vontade em falar com a CPMI e também com a Comissão de Assuntos Econômicos, ok? Nós temos que aproveitar essa disposição dele para ouvi-lo. Mas há um obstáculo, ele não pôde vir e um dos motivos que estão alegando parece que ele não pode vir de jato particular. Então, esses obstáculos a gente pode resolver da seguinte forma: se ele não pode vir, a CPMI pode ir até ele. Isso é regimental, é possível. Então, apresentei um requerimento para que a CPMI faça uma audiência na LESP, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, aberta, com TV Senado, todo mundo transmitindo. Se ele não pode vir, nós podemos ir até ele. Da mesma forma, a Comissão de Assuntos Econômicos. Os requerimentos foram apresentados, serão deliberados e os colegas vão aceitar ou não, ou quem sabe ainda insistir em trazer a esta casa. Bom, vamos ouvir então nossos comentaristas. Fábio Piperno, quero começar com você. O que você acha dessa proposta que foi sugerida pela Damares Alves? Se Daniel Vorcaro não quer ir para Brasília porque ele quer num jatinho particular, ou seja, não foi autorizado pelo ministro André Mendonça, e sim que ele faça esse deslocamento num voo comercial, pegando, né, no aeroporto de Guarulhos ou de Congonhas, ou até mesmo numa aeronave da PF. Uma das sugestões, ou pelo menos uma das possibilidades, em vez dele ir até Brasília, Brasília que vá até ele. Como é que você analisa essa possibilidade, se há essa disposição de Vorcaro em realmente falar com a CPMI? Olha, e sendo justo com a senadora Damares, eu queria dizer o seguinte: eu fiz muitas críticas a ela, mas a gente também tem que reconhecer quando ela aponta na direção correta. Primeiro, ela fez um pronunciamento outro dia, se dizendo envergonhada pela ação de personagens ligados aí às igrejas evangélicas nesses escândalos todos. E ela, como
cristã, evangélica e tal, se declarou envergonhada com isso e bastante incomodada. Ela está muito correta. Até porque, como a gente já falou aqui outro dia, esses escândalos, eles são ecumênicos. Eles abrangem personagens de todas as crenças. Muito bem. E aí, agora, ela chama atenção para essa questão do depoimento do Daniel Vorcaro. Ela está muito correta. Não é possível que, em pleno 2026, né, o Congresso deixe de ouvir uma testemunha fundamental em investigações que causam esse tsunami em todo o país por conta de supostos obstáculos no deslocamento do personagem em questão. Meu Deus do céu. Tá, não pode ir, não pode viajar de avião de carreira, a Polícia Federal vai, enfim, gastar muito para levá-lo até lá, ou se ele subir no jatinho, ele pode tentar, enfim, no jatinho dele, ele pode tentar se mandar. Perfeita sugestão. Que se ouça, então, à distância, remotamente. Uai, isso não é nada incomum. Toda hora, enfim, a justiça ouve investigados que não estão presencialmente no local indicado. Então, ela falou o óbvio, mas aqui no Brasil a gente chega a um ponto em que o óbvio tem que ser reforçado a cada instante. Quer dizer, eu insisto na minha percepção de que o Congresso, em muitos setores, inclusive de tribunais, Banco Central, TCU, eles criam obstáculos para ouvir o menos possível o que o homem-bomba Daniel Vorcaro tem a dizer. Ô, Piperni, quando você tem obstáculos à frente, você cria alternativas. Você pensa em outros meios. E um dos meios é justamente esse, integrantes da CPMI se deslocarem até São Paulo para ouvir Daniel Vorcaro. Ele está em prisão domiciliar aqui na capital paulista e já que as condições que a defesa alegou de fazer uma viagem com jatinho particular e a possibilidade de risco de fuga não foi permitido, que vem agora os parlamentares, se é tão importante, se ele tem tanto para falar, se ele tem uma disposição muito grande de trazer novos elementos, de trazer robustez para a investigação, materialidade, que venha aos parlamentares que querem tanto ouvir ele. Ou seja, essa letargia que a CPMI está tendo também em relação ao Daniel Vorcaro tem que acabar, Langani. Claro, exatamente. É de um interesse do país, é interesse de parte da República, que uma parte da República, evidentemente que não, de esclarecimentos em relação a isso. É um absurdo que a questão do transporte seja um impeditivo. Ah, não pode pegar um voo comercial. O que é? O rei da festa Regabof agora, que não pode pegar voo? Segundo a defesa, ele estaria muito exposto, ele está com tornozeleira eletrônica, apareceria, a imagem dele seria negativa, enfim. Está estampado já em todos os jornais, quer dizer, ele já está exposto, a imagem dele já está aí. Quer dizer, vai pegar um avião, vai junto com a Polícia Federal, ou a Polícia Federal, vá no avião da Polícia Federal, mas isso não pode ser um impeditivo e não é um custo tão elevado frente, né, ao retorno das palavras dele do que ele tem para esclarecer. Se esclarecer toda esta fraude, o país ganha com isso, né? Então, também não é desculpa. Agora, se tudo isso for impeditivo, então que os parlamentares vão até lá. E é claro, né? É uma série de burocracias de conveniência. Por quê? Porque nem ele quer falar e muita gente poderosa em torno dele também não quer que ele fale. Não quer nem ouvir, né? Não. Saber o nome de Daniel Vorcaro. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação a essa ideia proposta pela senadora Damares Alves. Se isso, até mesmo pela sua experiência, já aconteceu antes da CPMI se deslocar para um outro terreno para ouvir um depoimento tão importante, ainda mais tratando de Daniel Vorcaro. Figura-chave, uma figura bomba no caso do Banco Master. Eu já vi aqui vários depoimentos problemáticos, cercados de cuidado, como o de Fernandinho Beiramar, do UE e de outros, né? Isso na CPI do crime organizado, lá atrás da Câmara, que era presidida pelo deputado Magno Malta. Foi um depoimento, eu posso até te dizer aqui, eu estava no gabinete do presidente, do deputado Magno Malta, que era presidente da comissão, conversando com ele, chegou o Fernandinho Beiramar, cercado, foi helicóptero, o Congresso todo cercado, e ele ainda com o braço numa tipóia, porque ele tinha levado um tiro de fuzil, né, antes de ser preso lá no Paraguai e vindo para o Brasil e tal. Aí ele ficou sentado e eu fiquei ao lado dele. Aí entrava um deputado, saía um senador, deputado, tal, olhava para ele e tal, e ele assim cantarolando, batendo o dedo na cadeira e virou para mim e falou assim:
olha só, eu acho que eu fiz uma opção errada, eu devia ter sido político, eu não estaria desse jeito, é arriscado morrer na prisão, pagando segurança e tal, e esse pessoal rouba mais do que eu, muito mais rico que eu, e está aí, de terno e gravata, solto, passando para lá e para cá. Isso o Fernandinho Beiramar me falou, isso dentro da presidência, lá no local reservado da CPI do crime organizado, na verdade era do narcotráfico, da Câmara dos Deputados. Então, tem depoimento de todo tipo. Houve casos em que a CPI se deslocou para o Estado para ouvir o depoente e em outros representantes da comissão. Então, quando se quer ouvir, tudo bem. O que eu acho impróprio é fazer esse esforço todo quando o depoente não quer falar. E aí ele tem o direito. Tudo com base no artigo, acho que é o 5º da Constituição. Veja bem, a prioridade, artigo 5º, lá no início, e é cláusula pétrea, direito individual. Ninguém é obrigado de produzir provas contra ele. Isso virou um mantra. E dizem que é cláusula pétrea mesmo, não pode nem mudar. Então, isso aí trava qualquer coisa. Ele pode ficar em silêncio, pode não falar nada, e neste caso da CPI pode nem ir, porque ele não é testemunha. Se fosse testemunha, sim, mas ele é investigado. Esse artigo, ele é impróprio, ele facilita para o bandido. Mas é assim. Agora, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, o que tem me chegado de lá, de assessores e tal, é de que ele se comprometeu a falar. Agora, o grande comentário de bastidor aqui, e isso apagou um pouco, era de que ele faria a delação premiada. Aí sim, aí a gente ia conhecer muito aí as entranhas do poder geral. Quando eu digo poder geral, é dos 3 poderes aqui e dos poderes acoplados aqui, os lobistas e tudo, né? Com certeza, Zé, seria, né, uma delação extremamente rica de detalhes, trazendo, né, os principais figuras dos 3 poderes, como é que ele formou essa grande cadeia de contatos, essa teia, essa rede, essas conexões que o Daniel Vorcaro fez para ter um trânsito nos 3 poderes, tanto no executivo como no legislativo e também no judiciário. Piperno, agora que o Zé trouxe essa questão também, né, em relação à delação premiada, qualquer tipo de manifestação por parte do banqueiro, tanto na CPMI do INSS como também na Comissão de Assuntos Econômicos, pode, de certa forma, perder força uma possível delação. É uma estratégia também da defesa de valorizar o que o Daniel Vorcaro tem, as informações que ele tem em mãos, para, de certa forma, conseguir uma negociação importante de uma delação no futuro? Claro, e quem sabe o nível do acordo possa servir, inclusive, como um combustível, um remédio para que ele possa, inclusive, recuperar a memória, né? Porque outro dia, em um depoimento, no final do ano, lá na Polícia Federal, ele disse que só se lembrava de encontros com um único político, o governador Ibanez. Só isso. E o resto ele falou que tinha esquecido. Realmente é um lapso de memória. Eu fico imaginando, por exemplo, se quando a gente comenta jogo de futebol, hein, se a gente começar a esquecer nome de jogador e tal, vai ser realmente uma confusão danada. Mas ele tem todo o direito de não estar com a memória em dia. Quem sabe ele consiga recuperá-la. O que ele fez com isso foi dar um recado para a sociedade do tipo, tô soltando a conta-gotas. Por enquanto eu só lembrei de um, mas pode ser que eu lembre de mais gente. E a segunda consequência foi ter praticamente implodido a carreira política do governador Ibanez, que era um pré-candidato declarado ao Senado, agora não se sabe o que ele vai fazer da vida. Inclusive o PL do Distrito Federal já está aí articulando as candidaturas da deputada Bia Kicis e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Já que não tem mais o Ibanez, que era um aliado, agora então vamos preencher as 2 vagas. Mas eu gostaria muito, mas imensamente, de que Daniel Vorcaro recuperasse a sua memória para que ela se tornasse tão prodigiosa quanto é a sua agenda de contatos, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais disso. O Alan Gani, eu quero te ouvir também em relação, né, à possibilidade de Daniel Vorcaro, né, trazer figuras importantes, trazer nomes extremamente importantes, né, dentro dos 3 poderes e essa possibilidade de uma delação premiada. E por que isso? Fábio Perno disse, olha, por enquanto ele soltou um nome, talvez um nome ainda muito próximo ou pelo menos um nome fraco ainda diante do que pode vir. Ou seja, ele deu um recado político. Quem entendeu o recado ou não de Vorcaro, não me lembro muito bem. Enfim, talvez chegando uma proposta boa de delação, tirando 2/3 da pena dele, algo bem negociado para ele permanecer em domiciliar, talvez ele refresque a memória. Com certeza, né? Mas você sabe que
Eu não fumo, mas uma única vez na minha vida eu experimentei charuto. É verdade essa história. Tá, eu pensei horroroso. Um troço sei que você ia falar outra coisa. Não, essa eu nunca experimentei. Não. Mas e nem recomendo. Mas eu experimentei charuto uma vez na minha vida, mas eu não tive lapsos de memória. Talvez o charuto que ele fumou dê lapsos de memória e dê recados também, né? Então, ele escolheu a dedo justamente quem que ele quer dar o recado, porque, evidentemente, que há muita gente mais poderosa e que ele não quer mexer nesse vespeiro. Agora, é curioso, né? Só fazendo um paralelo aqui, que quando tratava-se do Mauro Cid, fizeram o diabo para ter uma delação premiada. Forçaram a mão, inclusive, mantendo uma hipótese bem válida, o Felipe Martins preso por 6 meses injustamente, porque depois foi provado que ele não entrou coisa nenhuma nos Estados Unidos pelas próprias autoridades americanas, mas forçaram a barra para ter uma delação premiada. Quando é do interesse do sistema, forçam a barra para ter uma delação premiada. Agora que não é do interesse do sistema, porque o próprio sistema está envolvido nisso daí, aí é claro que a delação premiada vão postergando. Agora, nada é mais forte que o peso da opinião pública. Peso da opinião pública, Polícia Federal e imprensa vigilante, esse caso, por mais que tenha poderosos de Brasília envolvido, ele é imprevisível. Mas tem uma coisa, o Caro tinha, no mínimo, relações comerciais com o ex-relator, Dias Toffoli. Então já não tem mais já não existe mais a figura desse relator. Então agora, Langani, a questão da delação premiada, de propor ou não a isso, vai caber ao ministro André Mendonça. Perfeito. Vamos ver como é que ele vai se comportar. E um detalhe, Piperno, você lembrou bem, até mesmo os dados sigilosos de Daniel Vorcaro já não estão mais nas mãos de Davi Alcolumbre, que também estava segurando de alguma forma, ou até mesmo blindando alguém, a gente não sabe, mas ele não queria dar andamento a essa investigação. Claro que a gente nem vai insinuar, nem acha que isso é consequência do fato de Davi Alcolumbre ter seu padrinho político do presidente da Ampar lá, né? O fundo. Amprev, né? É o fundo previdenciário do governo do Amapá, que por coincidência é o estado... E esses fundos de previdência, Pipero bem lembrou, ninguém vai fazer compras nessa quantia, né? Nesses fundos de previdência, tal, estatal, não sei o quê, que não tem a ciência, lógico, né? De governadores e senadores, né? Ô Zé, deixa eu te perguntar, porque agora, sem até mesmo o depoimento de Daniel Vorcaro, é claro que a CPMI precisa buscar alternativas, precisa buscar outros meios, outras ferramentas, instrumentos para trazer relevância para a comissão. Porque, querendo ou não, muitas pessoas são céticas em relação aos instrumentos que a CPMI tem em mãos. Tem um poder de investigação, tem um poder de dar voz de prisão, mas em relação à investigação do caso do Banco Master, a tendência é evitar que se transforme num grande palanque político em que os próprios parlamentares sejam protagonistas e ali, frente a frente com eles, estaria a grande figura, o homem-bomba que poderia trazer informações relevantes para essa investigação. É importante os parlamentares focarem justamente nessa quebra de sigilo, tentar descobrir informações, nomes, trazer algum elemento para que aí sim seja muito mais relevante, ou seja, quase uma consequência Daniel Vorcaro sim prestar seu depoimento? Pois é, veja bem, aqui é o seguinte, quando sequer faz, o senador Renan Calheiros, o presidente da CAI, montou um grupo especial, que não tem poderes, né? Está fazendo uma investigação paralela ali, acompanhando, né, o que está acontecendo. Ele fala em envolvimentos ali de figuras importantes, como, por exemplo, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, ele não cita o nome, mas fala ex-presidente da Câmara, que por acaso do estado dele é adversário político lá em Alagoas, né? Então, quando sequer faz, a CPI do INSS poderia investigar, começando exatamente por empréstimos consignados não autorizados. É quando o aposentado se vê diante de um empréstimo que ele não pediu e que o dinheiro está na conta dele. E aí, assim, a jurisprudência até agora, os julgamentos são de que o aposentado tem que pagar o empréstimo se ele usou o dinheiro. Se ele não usou, devolveu, aí há dúvidas ou o aposentado ganha. Agora, imagina se você se deparar, isso é mais grave até do que aquele desconto pequeno dos sindicatos fajudos, que é um roubo também, né? Mas você se depara com o dinheiro na sua conta, gasta e descobre que um empréstimo a juros altos, quer dizer, isso é uma maneira de roubar. E houve sim o envolvimento do Banco Master nisso. E o envolvimento, por isso, mudou a política por aqui.
Havia toda uma concepção da Celina Leão, vice-governadora, assumiria o governo, o Ibanez Rocha, governador daqui do Distrito Federal, se licenciaria, se candidataria ao Senado, junto com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e a previsão era de eleição, né? Tanto da Celina, que seria reeleito. Isso mudou completamente. Mudou, o governador pode não ser candidato, a Celina já caiu pelas tabelas, enfim, mudou tudo aqui. E principalmente o BRB, que é o Banco de Financiamento daqui do Distrito Federal, com um buraco que pode chegar a 16 bilhões de reais. Está vendendo imóveis, fazendo algumas coisas para ver se cura, mas é muito dinheiro. Então, mudou completamente o cenário político aqui. E esta indicação de que as investigações podem chegar a autoridades muda muito. Eu defendo a CPI. Eu acho que CPI é um instrumento importante, um instrumento de minoria que tem poderes. Mas ela costuma ser cooptada. Houve um cochilo do governo na CPI do INSS que elegeu adversários. Elegeu o adversário que nomeou o relator. Mas aí o governo tomou o plenário e aí dominou a CPI. Aí pronto, a CPI fica estagnada, como foi lá atrás, aquela CPI da Petrobras e tal, que dominaram o plenário para não investigar. Então, quando há essa união aí, acabou, dominou o plenário, isolou a CPI.